Parte 2 do debate do pastorado feminino. Tá aqui Ruth Benigno versus pastora Camila. Que vença a melhor. Para que ela pastoreasse uma igreja, ela tinha que, no mínimo, conhecer o básico das Escrituras. Aqui a Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios também, a partir do capítulo 11, sobre a mulher na igreja, e Paulo vai usar alguns termos, uso do véu, que foi algo específico só para aquela cultura. Opa! Mas as mulheres oravam. Só um parêntese aqui, né, sobre essa passagem que ela mencionou. Ela disse que o véu era uma questão da época. Claro que ela falou isso porque ela não quer usar, né? Porque também é outra situação que não está aqui dizendo que é por causa disso. E Paulo também, mais uma vez, diz o motivo o qual deve-se usar o véu, ok? Então vamos lá. Isso é muito bom, cara. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, se é ruim se raspar a cabeça, que ponha o véu. Olha só. Eu vou dizer o que ele está dizendo, né? E vou dizer o que a galera usa para não usar, ok? Ó, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Ele está falando aqui num contexto religioso, né? Do homem ficar com a cabeça coberta num contexto religioso. Olha só, verso 7, ó. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre sua cabeça um sinal de poderio. Poderio, né? Um sinal de pertencimento. Tá? Aqui ele está falando, logicamente, né? De mulheres que são casadas ou que ainda estão nas casas dos pais. Não é isso? Por causa dos anjos. Aí é quem sabe, né? Que nessa época aqui, todos eles consideravam, né? Enoque. Ok? Depois que Enoque, depois dos concílios e tal, não desconsideraram, mas todo mundo considerava Enoque. Quem sabe sobre, entende o que essa vírgula aqui depois desse ponto, ok? Todavia, nenhum homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Agora ele está falando em Deus. Por quê? Como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, nascendo, né? Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore com a cabeça descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter o cabelo crescido, que nem de mulher, né? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Pronto. Então o cara lê toda essa argumentação, entendeu? Que Paulo tá usando exemplos, tipo assim, ó, se você não for usar véu porque você é casada e isso é desonroso, raspa a cabeça logo. É tipo assim, um exagero que ele tá fazendo. Agora, você não vai fazer isso, né, com o seu cabelo, porque o seu cabelo é um véu, entendeu? Ou seja, é um sinal de honra, porque quando a mulher tinha o véu no cabelo, é uma mulher honrosa, uma mulher de respeito, entende? Então ele tá fazendo essa questão do cabelo, dela não ter um cabelo como de homem, no sentido assim, ó, você tem um cabelo longo, você tem honra aí e tal. Então, cobre, tá? Porque é uma outra época, tá bom? Então, é lógico que hoje em dia as pessoas não entendem uma mulher com um véu no cabelo como uma situação honrosa. A pessoa entende que ela deve ter uma religião ali e tal. Mas ele tá fazendo essa argumentação, ele tá argumentando em cima disto. Mas por causa dessa frase aqui, ó, mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo foi lhe dado no lugar do véu. Pronto. Então, o cristão ele entende, ele lê toda essa argumentação e ele prefere pegar esse último pedacinho, tô dizendo, porque eu já ouvi isso aí, já ouvi a argumentação em cima disso aí, dizendo assim, não, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Entendeu? Inclusive, já vi situações que mulheres foram prejudicadas na igreja porque cortou o véu. Entendeu? Mas se alguém quiser ser, continuando, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem congregações de Deus. Então, olha só que interessante, ó. Se alguém quiser ser contra isso, saiba que esse não é o nosso costume, tá bom? Que a mulher entre aqui e fique sem véu. Então ele
Ele tá fazendo uma separação aí, cara. Tipo assim, ó, em outras palavras, ó, se você não quer aceitar, você não é um de nós. Tipo assim, tá? Regras aqui, tá? Regras de conduta. Continuando aqui, eu só fiz esse parênteses aqui porque eu acho interessante isso aqui, tá? Que tem muita coisa, como eu expliquei antes, que o cristão entende assim, ó, não, é só o Novo Testamento. E tem muita coisa no Novo Testamento que nego não quer viver, tá? Mesmo sendo cristão. Vamos lá. Começar pelos últimos comentários da irmã, que foi sobre os 12. Por que Deus chamou só homens, não chamou nenhuma mulher para andar com ele ali, para os apóstolos? Primeiro motivo, para ser um rabino, precisava ter pelo menos 10 discípulos. Se não tivesse 10 discípulos, não constituiria um rabinato. Então, o rabino, ele tinha 10 discípulos pelo menos. Jesus escolheu, e tinha que ser homem, do sexo masculino. Jesus tinha 12, e por isso ele nunca foi criticado nem questionado como rabino, até pelos críticos de Jesus. Segundo, quando Jesus faz a escolha dos 12, ele faz antes da inauguração da nova aliança. Ou seja, o que estava imperando era ainda a antiga aliança e os efeitos sobre as mulheres que existia fortemente. Inegavelmente. Terceiro, o ministério de Jesus ele é dirigido em Israel, principalmente para judeu. Qual o sentido de Jesus colocar ali mulheres para andar com ele durante esse período? Ele também não escolhe só gentil. Então, mais uma vez, a falácia da inferência negativa. Esse é um bom argumento, hein? Ué, da mesma forma que ele não chamou mulheres, ele não chamou gentios. E aí? Gostei. Se Jesus escolheu os 12 homens, e se essa é a regra... Cara, eles mesmos se embananam, né, velho? Dentro dos próprios... Eles vão pegando ali, mas se não for assim, isso aqui e tal. E não tem resposta, realmente. Porque a resposta meio que não vai favorecer nenhum dos dois lados. Ambos vão perceber que tá alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando ali. Para o pastorado no Novo Testamento, então os pastores do Novo Testamento eles precisam ser judeus. Porque não tinha nenhum gentil também. Percebe? Boa, gostei. Ele não excluiu, ele só está dizendo o que ele fez por razões óbvias. Excluiu sim, mas tá. Mas ele não exclui a possibilidade de uma mulher. Não excluir a possibilidade não é necessariamente aprovar o fato de que tivesse, até porque quando Jesus morreu, poderiam ter colocado Maria para substituir Judas, porque ela era a pessoa mais próxima ali, até tão tal, quando Jesus opera o primeiro milagre, ele vai dizer o quê? A Maria vai dizer o quê? Faça tudo o que ele disse. Ela não diz, eu sou mãe dele, eu tenho autoridade sobre ele, eu vou falar com ele, ele vai resolver. E a pergunta retorna, né, o tempo todo, qual é a base no Novo Testamento, assim chamado, né, assim considerado por vocês, para defender? Eu não digo, eu comecei dizendo que a Bíblia não tem nenhum texto dizendo assim, pastora, mulher, está aqui. Eu disse o quê? A gente tem que entender, não adianta a gente ficar usando o texto base, porque fica uma discussão horrorosa. Pega um texto aqui... Ué, por quê? Porque não tem? Um texto aqui, fica rebatendo o texto aqui. A gente tem que fazer um raciocínio desde Gênesis, que a Bíblia é uma revelação progressiva. Sim. Então a gente vai compreendendo que depois da queda, a mulher passa a ser subjugada, aquilo ali impera, muitos anos a mulher não pode fazer nada. Se eu entendi, a base que ela entende, ela fala assim, assim como não tem base para ser missionária, você é missionária. Exatamente. Onde na Bíblia tem alguém dizendo? Não tem base. Ele tem que ajudar. Você viu que ela não tinha pensado exatamente nisso para encurralar ela. Aí quando ele falou, ela... Continuação da parte 2. E a autoridade não está em mim, a autoridade está nas escrituras. Exatamente, mas o fato de ser homem também não habilita alguém a pastorear. Tem que ser um homem cristão e preparado. Exatamente. Apto para governar. Não é todo homem, não é porque é homem que pode pastorear. Exatamente. Há uma qualificação ali. Exatamente. Então vamos lá pela questão da autoridade, porque a irmã falou várias vezes que se a mulher não pode governar nem a casa dela, porque a casa quem governa é o homem, que dirá a igreja que ela vai governar. Vários textos, Paulo vai falar que o homem é o cabeça da mulher, certo? Sim. Em Efésios 5:21, 1 Coríntios 11:3, 1 Coríntios 12:27, Efésios 1:22, Efésios 4:15, Efésios 5:25, Colossenses 1:18. Todas essas passagens, o Paulo vai falar que o homem é o cabeça da mulher. E quando ele fala isso, ele avisa quem que é o cabeça da igreja. E ele não fala que é o pastor, ele fala que é Cristo. Ele fala, o homem é o cabeça da mulher, assim como o homem está para a mulher, cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, não é o pastor que é o cabeça da igreja. Então, esse conflito que a irmã trouxe aí, uma mulher pastora, seria um possível conflito
entre liderança. Por quê? Como é que na minha casa o marido governa e na igreja eu governo, a mulher não governa, o pastor não governa? O cabeça da igreja é Cristo. Se uma mulher vai ser pastora na igreja, ela vai ser uma autoridade local, uma autoridade administrativa, mas o que ela vai fazer? Ela vai conduzir as pessoas para Cristo na palavra. A palavra é de Deus, o Espírito é o Espírito Santo, é tudo de Deus, é tudo sobre Deus, e ele é o cabeça da igreja, não é um homem. Senão, um empregado nunca poderia ser presbítero de um patrão. Porque existe uma relação de subordinação entre ele e o patrão, ele nunca vai poder ser uma autoridade espiritual sobre o patrão, porque essas autoridades se confundem. Não, mas o que está se tratando aqui é o ministério pastoral. A questão do ministério do pastor, ele é posição sim de autoridade na igreja. Qualquer conflito que tenha na igreja, quem resolve é o pastor com a graça de Deus, que eu espero que todos façam assim, porque há uns que fazem por questões pessoais e já trazem lá... Esquece enfim, o mau exemplo. Certo, mas enfim, mas a gente precisa falar do mau exemplo para que a gente evidencie o verdadeiro. Mas o caso do homem, ele é assim um exercício de autoridade e ele não foi dado à mulher. Mas isso o cabeça é Jesus. O cabeça é Jesus, mas ele fala... Quando Jesus fala na igreja, a igreja de Apocalipse, às 7 igrejas, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ele não exclui a mulher, ele diz que é um homem. Em Tiatira, ele diz que é um homem, mas ele não proíbe mulher. Mas ele também não está dizendo que a mulher pode fazer. Nem que não pode. De Gênesis a Apocalipse é o homem. Sabia que os testemunhos de Jeová, eles não comemoram aniversário? Eles falam que é pecado, porque na Bíblia não tem aniversário? E eles fazem uma doutrina em cima do que não tem na Bíblia. É a doutrina que você está fazendo. Mas eu não tô... Não pode uma mulher ser pastora porque não tem pastora na Bíblia. Mas também não tem proibição. Pô, mas não é que não é só porque não tem, é porque tá escrito tem a proibição. Eu não tô entendendo por que a Ruth, ela não, toda vez que ela diz que não tem proibição, a Ruth não fala. Tem. Porque a Ruth deveria dizer isso justamente, ó, somos cristãs, cremos então que a palavra de Deus é toda a Bíblia, como nós chamamos, né, o Antigo Testamento e Novo Testamento? Cremos assim? Então, se Paulo está falando que a mulher não pode pregar, não pode ensinar, nem exercer autoridade sobre o homem, então tá escrito sim, né? Não, então traz para mim onde é que tem já que tu tá dizendo que não tem evidência. Porque aí fica nessa parada, ó, não tá escrito que não pode, aí a outra. Então, e onde que tá escrito que pode? E fica palha, o nível cai dessa forma. Não porque realmente não tem e a outra não pode mostrar que tem. É porque tem e ela não fala. Aí quem sabe, né, fica assim, caraca, não fala, pô. Mas vamos lá, deixa eu concluir meu raciocínio. Quando Jesus fala aos 7 pastores da igreja de Apocalipse, ele diz o quê? É o anjo da igreja que está. E quando ele chega em Tiatira, ele diz, olha, tu está tolerando Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, mas engana as pessoas com o seu ensino, seu falso ensino. Não existe pastora na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e agora não é porque não tem que eu vou fazer. Essa não é porque Jezabel, a Bíblia não a gente proíbe não sabe se que é uma ela pessoa, prova. ou se ele está fazendo referência a um ensino, assim como ele fala do Nicolaítas e dos Balaão. Certo, mas Jezabel é uma pessoa no Antigo Testamento e ele está trazendo a figura de Jezabel para dizer que Jezabel não é necessariamente uma manipuladora. mulher tá ali na igreja fazendo essa coisa ruim. Ah, claro que é uma mulher. Claro que é uma... Ah, mano. Um homem, Mas ele diz profetiza. Profetiza é uma mulher. É uma mulher que se diz profetiza e está enganando as Exato. pessoas e está mentindo. Então, assim, a mulher não tem como a gente usar a falta de mesmo evidência que fosse bíblica. uma pastora ali, essa Jezabel, fosse uma pastora, uma nova Jezabel, mesmo que fosse, o fato de uma estar fazendo uma coisa maligna não exclui a possibilidade de outras boas, cheias do Espírito Santo. E por que ele não evidenciaria? Por que se é algo que é tão explícito, é tão válido para os nossos dias, por que ele não proibiu? estaria... Se é algo tão maligno e desgraçado, Mas ele não proibiu. Olha aqui o texto de Timóteo. Paulo diz lá, Timóteo, é um homem não dado a vinho, que governa a sua casa, que é marido de uma única mulher. E o louco é isso, tá? É que tá aqui, ó, 1 Timóteo. Não sei se ela vai trazer isso, tá bom? Depois, mas eu não sei porque que ela tá perdendo a chance de trazer isso logo e já estabelecer isso aí para que a discussão se desenrole mais, tá entendendo? A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem. Aqui na ACS, como é que é essa Bíblia aqui? ACF, tá botando marido, mas é homem. Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Repare que ele diz o motivo do porquê ele proíbe o ensino, tá? Por parte da mulher, aqui ó, ensino. E
qualquer situação que seja possível que ela exerça autoridade, ok? Mas que ao contrário disso, aprenda em silêncio, em sujeição, tá bom? Vamos lá no dicionário? Sujeição. Olha que lindo, cara. Fala pra mim se isso aqui não é lindo, tá? Sujeição. Ato ou efeito de sujeitar-se, dependência, obediência, submissão, domínio, jugo, opressão e escravidão. Repare que a coisa vai, né, ficando mais profunda. Mas você há de convir que, né, não tem nenhum outro termo que permita um escape do destino, né? Tô brincando, né? Mas pô, não tem saída, cara, tá? Não tem saída. Ninguém espera isso, tá? Escravidão e tal. Quando Paulo vai dizer assim, ó, eu, Paulo, escravo de Cristo, né? Repare que é uma posição que ele se coloca, percebe? Então, quando Paulo vai falar sobre isso, a mulher seja sujeita ao marido como ao Senhor, aí vai de cada uma, né? Em que nível que ela vai colocar-se, em que nível ela vai se permitir diminuir-se a si mesma, diminuir o próprio ego, diminuir, né, o orgulho, né, para fazer a vontade de Deus. Entendeu? Agora, uma coisa interessante, tá, a lembrar, que as pessoas sempre puxam o que Paulo escreveu sobre a submissão da mulher, mas olha só o que Pedro vai dizer na carta dele, na primeira carta, no capítulo 3, ó. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas, sujeitas, né, aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, não cumprem, né, a lei, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Então, repare que Pedro, ele está dizendo que a mulher deve fazer isso e mostrando, evidenciando o poder que contém nisso, nessa atitude, nessa ação. Repara que tem um poder aí, tá? E ele está dizendo qual é o poder. Há um poder de conversão. Olha que louco isso, né? Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, né? Com cabelo, joias e ouro, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, meu Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Então, assim, eu achei importante ler esse pedacinho aqui da carta de Pedro, porque eu acho que fala-se muito do que Paulo escreveu, e Pedro, quando ele aborda essa parte, quando ele aborda essa característica da submissão, ele põe ali várias potencialidades ali que, sabe, não se encontra nas cartas de Paulo. Então eu achei interessante trazer isso aqui porque é sabedoria, né? Tem uma sabedoria contida ali no que Pedro diz, tá? Então vamos continuar aqui, né, com o Ruth e Camila Valverde. Ele está dizendo que esse texto é descritivo, não proibitivo. Exatamente, mas é tá para um homem. descrevendo como vai ser um homem, não tá proibindo a mulher. Exatamente. Calma, vamos por parte. Aqui, calma aí. Ele tá prescrevendo, na verdade, como deve ser a escolha de alguém para a liderança,
certo? Que é um Como é que homem. começa o texto? O texto começa dizendo o seguinte: Aquele que almeja... Cristo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, então ele moderado. está prescrevendo os detalhes ali, as exigências, vamos assim dizer, Isso. as exigências para a liderança, né? O Isso. presbítero ali, Que tá partindo do ancião. princípio, óbvio que é um homem. Sim. Olha aqui, olha. Ele não coloca como requisito ser homem. Primeiro, Ele já parte do princípio que é um homem. Mas olha aí, é isso justamente que as brechas que vocês procuram para evidenciar ou para validar o ministério pastoral feminino que não existe. Olha aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A mulher aprende em silêncio com submissão, não permite que a mulher exerça autoridade sobre o homem. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas foi a... Finalmente ela trouxe... Cara, ó, eu não assisti, tá? Então é por isso que eu falo, por que ela não tá falando isso? E aí depois ela fala, eu não sei. Justamente para que a minha interação com o que eu tô assistindo não seja planejada, tá? Então você vê, eu li o texto aqui que ela acabou de ler. mulher, Tá. entende? Vamos lá. Então, assim, Paulo tá sendo bem franco em dizer, a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Que autoridade é Tá. essa? A autoridade de ensino pastoral. Vamos lá, irmã. Emotional damage. Vamos pegar esse versículo então aqui. Eu tinha um monte de coisa pra falar aí do que você falou, mas vamos ver esse versículo aqui que é o mais importante. Vamos pegar ele devagarzinho. Não permito que a mulher ensine para que não ensine. Isso aqui vai ser bom. Cara, isso vai ser bom demais. Ela vai pegar o texto, tá? Ela vai pegar esse texto e vai encontrar a saída, tá? Eu li o texto, ele é fechado. Não tem pra onde você ir. Mas ela vai conseguir? Vamos ver. A irmã ensina? Pronto, a primeira estratégia dela é apontar a incoerência de quem está trazendo esse texto à tona, percebe? Então, a primeira estratégia dela, eu não sei o que ela vai fazer depois, mas a primeira é mostrar que você que está levantando esse texto, você está incoerente com o próprio texto que você está levantando. Ou seja, a gente deveria excluir justamente porque quem está trazendo não bate com o que está ali escrito. Não sei se ela vai provar que o texto tem uma lacuna, né? Ou se ela só vai provar a incoerência de quem está trazendo o texto. O ministro? Mas tá falando pra Mas ensinar. não com posição de autoridade. Não. Ele tá Aí- falando da Opa! autoridade. Não. Ele está falando de Aqui existe autoridade. uma palavra nem. Exatamente! Boa! É assim que pega mesmo, é disso que eu gosto. Essa palavra nem, ela existe. É um e outro. Boa! E ela dá a impressão que são duas funções, não uma só. Sim, ensine. Essa palavra nem no grego faz uma diferença enorme. Então ela A não cara dela. pode ensinar, ponto. Nem Nem. exercer autoridade sobre o homem. A irmã ensina? Sim, eu ensino, Está mas não agindo- ensino com a... Pronto. Isso aí. Boa, gostei. Você já marca um xizinho nela, tirou 0 nessa parte do ensino. autoridade pastoral. Então você deu uma cambalhota exegética aqui no texto. Deu-lhe uma pirueta Daiane dos Santos. Olha lá a carinha do César. Cara, tem que voltar. Mas ele não Eu tenho que pode dizer voltar. a irmã ensina? Sim, eu ensino, Está mas não agindo- ensino com autoridade pastoral. Então Olha- você deu uma cambalhota exegética aqui no Fica olhando pra cara do César. Não, quem deu... Eu ensino, mas não uso. Mas ele não tá dizendo, ele tá Autoridade falando, pastoral. não ensine, mulher não podia ensinar, irmã. Não, ela não poderia ensinar com De autoridade forma pastoral. Pegou você. Pegou você e pegou mesmo. Ela não podia aprender. Ela não podia aprender aqui. Não. Aprender não. Isso aí você já tá errada, tá? É historicamente comprovado. Mulheres entravam em sinagogas, tá? Isso não é uma coisa assim. Mulheres aprendiam em público também, tá bom? Quem tinha interesse podia ficar e ir lá e aprender. Quem achava que, pô, isso é papel do meu marido, ele que aprende e tal, não sei o quê, tá bom? E Paulo vai dar um E como pontapé você inicial pra entende esse mulher. texto, Camila? Vamos lá. Isso, César, pronto. Porque ela tá vencendo aqui, que ela mostrou que a outra tá fora do texto. Mas aí o César vai ficar, tá, mas e o texto? Vocês duas estão fora então? Não permito que a mulher ensine. Aqui é uma proibição. A mulher não pode ensinar de forma alguma. Nem exercer autoridade sobre o homem. Esteja, porém, ela em silêncio. Porque primeiro foi Adão. Daí ele vai justificar com o texto lá. Isso, essa é a justificativa. Isso aí, não é sacerdotisas voodoo da época, não. Da criação. O que é interessante? A gente pegar esse texto e pegar o texto do véu, onde ele manda a mulher usar o véu, que é a mesma Caraca. forma que ele vai abordar isso aqui, o Paulo vai usar para ordenança do uso do véu. Inclusive a fundamentação bíblica na ordem da criação. Ele vai falar o seguinte, ó: mulheres usem o véu, porque o véu mostra que você está debaixo de uma autoridade, porque o marido é a autoridade, a mulher é a glória do homem, e o homem é e Deus é a glória do homem.
E o homem foi feito para Deus e a mulher para o homem. E tudo mais. Quando ele termina de dar a ordem para a mulher usar o véu, ele fala assim, porque primeiro Deus fez Adão e depois Deus fez a Eva. Então, peraí, a gente entende que o véu é cultural, mas que a ordem da criação é... De pé. Finish him. Destruiu. Tá errada. Mas venceu. princípio. Quando a gente chega em Timóteo, o que a gente faz? A gente muda a regra. A gente fala que o ensinar é princípio, porque aqui a fundamentação de Gênesis é princípio. Aqui também é circunstancial e Paulo está fazendo uma fundamentação ad hoc. Certo? Ele está fundamentando com o texto das escrituras, mas dentro de um caso específico, como ele faz no véu. Se você entender... A parte que não faz sentido, né, é ele atribuir ao Gênesis e não à situação circunstancial, né? A gente sabe que ela está errada, mas o fato dela ter apontado o fato de nenhuma mulher usar véu, nem as esposas dos maridos que defendem que a mulher não pode ser pastora, destruiu. Ela pode levantar e ir embora. Ela já venceu. Que esse texto... Apesar de estar errada biblicamente. Mas no debate, no ponto que ela levantou, da incoerência de tudo, ela já venceu nessa parte aí. Irmã, ele tem que ser compreendido ipsis literis, igualzinho tá aqui. Se a irmã falar, eu creio que é do Sim, jeito senhora. que tá aqui, não é cultural, então primeiro, a senhora não pode mais ensinar. Segundo, você tem que usar o véu. Certo. Porque ele... Muito bom. Muito bom. Foi divertido. Foi legal, né? É interessante. Não deixe de comentar, por favor, e deixar aí um like. Obrigado. Até a próxima.